Olá pessoal, Danilo Pinheiro. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre Blend Shapes. Basicamente a gente vai ver como a gente pode reaproveitar e reutilizar, na verdade, algumas Blend Shapes que vieram com algum problema da modelagem, por exemplo. É muito comum que a gente tenha algumas geometrias que não funcionam. Quando você ativa o Blend Shape delas, a cabeça original vai para um outro lugar, e isso daí é um mistério às vezes quando a gente está aprendendo sobre rigging, tá? Para quem já sabe como resolve isso, é simples. Você tem que reposicionar os seus vértices na matriz original, que é de onde veio o modelo original do seu personagem, e isso vai funcionar, tá? Então você tem que voltar a transformação dos nossos vértices para o sistema de coordenadas original do nosso personagem, tá? Como que é? Eu vou mostrar para vocês nesse personagem aqui algumas targets que a gente tem, por exemplo aqui, ó, elas já estão funcionando para o sorriso, já está com o setup todo bonitinho aqui para o caso sobrancelhas e piscada, e já está tudo funcionando, tá? Eu vou mesmo só mostrar para vocês tecnicamente qual que é o problema que a gente pode encontrar, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, as Blend Shapes dele, elas estão aqui dentro do Data Blend Shapes. Então elas estão aqui em cima, ó, vendo? Elas estão todas aqui bem modeladas, bem feitinhas. Quem modelou elas foi o Guga, o rigger que trabalha profissionalmente com a gente, e também foi um aluno do nosso curso de rigging online. Ele fez essas Blend Shapes com muito carinho, e ele tem um costume, porque ele tem um background artístico mais desenvolvido, ele tem um costume de fazer elas e posicionar elas nos lugares, olha, onde ele consiga ver elas todas. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a piscada do lado esquerdo, tem o sneer, tem o puff, tem o grimace, o wide e etc. Então, todas elas ele gosta de vê-las assim, tá? Normalmente, o que eu indico para os alunos? Eu indico sempre assim, ó, que é a forma que eu trabalho. Eu sempre deixo elas no 000, aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho certeza que ela não vai sair do matriz de transformação inicial do nosso modelo, tá? Então, se ela tá lá num outro lugar, sem dar o Freeze Transformation nelas, tudo bem, funciona perfeitamente. Mas olha só o que acontece. Isso pode acontecer às vezes de um modelador exportar as geometrias para você de um outro software. Ele te manda essas geometrias. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E o que acontece? Essas geometrias vêm com Freeze Transformation. Então, vou selecionar elas todas aqui. Elas vêm em Freeze aqui, por exemplo. Elas vêm aqui como Freeze Transformation. Então, o que acontece? Se a gente acionar essas Blend Shapes, olha, qualquer acionamento que a gente der dessas geometrias, olha, olha, ele vai lá para onde ela está, tá vendo? Então, por exemplo, vou pegar só uma delas aqui, ó. Acionei aqui o Left Brow. Então ele foi lá para onde está o Left Brow, tá vendo? Então esses daqui é um problema sério que a gente tem quando a gente tem as nossas Blend Shapes em Freeze Transformation, tá? Eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer isso para uma delas, só por exemplo, para a gente não se perder, ó, o Sneer e o Grimace. O Sneer e o Grimace são esses dois aqui, ó. Vou fazer para o Left, tá? Esse é o Grimace e aquele era o Sneer. Então vou fazer só para o Left aqui, ó, o Sneer e o Grimace Left. Tá, eu vou tirar elas daqui para a gente identificar quais elas são, tá? Essas daqui. Vou dar um Freeze Transformation nelas. Freeze Transformation, feliz. Toda vez que eu acionar agora o Grimace, o que acontece? O Sneer, ele vai para a posição onde não deveria, que é a posição de onde estão as targets, olha lá. Tá? Isso é muito comum acontecer, e a gente fica muito desesperado quando isso acontece, quando a gente não sabe como resolver. Então agora eu vou mostrar para vocês como resolver de uma maneira bem assim simples, porque é manual. Dá para resolver por programação? Sim, mas é um pouco mais complexo, então você vai precisar aprender um pouco de programação, não é o caso. A gente pode fazer isso manualmente. Como que faz? Ó, o que a gente precisa fazer é simplesmente pega esse modelo, coloca ele, ó, lá exatamente onde a gente precisa colocar ele, em cima do nosso modelo, ó. Aqui eu estou fazendo no olho mesmo, tá? E vou dar um Freeze Transformation neles, ó, Freeze Transformation nesse modelo aqui. Vamos ver agora, vou dar um hide nele. Vamos ver agora quando a gente acionar o Grimace, o que acontece? Ele não ficou exatamente onde ele precisaria estar, ó. Ele ficou, vamos dizer, deslocado um pouquinho, porque eu ajustei no olho e deu Freeze Transformation. Então, logicamente, se a gente vier nessa target aqui, ó, que é o Sneer, tá vendo?
e posicionar ela exatamente aqui, ó. Vamos lá, mais um pouco. Eu vou tentar posicionar ela um pouquinho mais para baixo, para até ela alinhar exatamente nesse carinha aqui. E agora eu vou tentar alinhar ela aqui pro lado da direita e da esquerda, e aí eu vou ficar um dia inteiro tentando achar exatamente onde é o vértex que tem que posicionar. Aí depois eu venho, posso dar um Freeze Transformation nela, um Hide, e vamos testar. Olha lá. Nossa, ficou maravilhoso, mas não ficou maravilhoso, porque os vértices vão mexer, ó. Pode parecer que não, mas se você ver a orelha aqui ou os olhos, ó, eles estão movendo, tá? Não ficou ideal. Então, vou mostrar para vocês como que faz o ideal no Grimace, por exemplo, que a gente não mexeu nele ainda, tá? Ou no Sneer também. Vou trazer o Sneer de volta aqui, a gente vai ver. Vou fazer nos dois, tá? Então aqui, ó, esse aqui seria o modelo com problema. A gente teria que ajustar esse e esse aqui, que são os dois problemas que a gente está tendo, tá? Vamos ajustar eles. É simples. A técnica que eu desenvolvi, não sei se é a melhor de todos, que funciona em todos os casos para todo mundo, mas a que eu desenvolvi é assim. Eu escolho, arbitrariamente, eu escolho um dos vértices que eu sei exatamente encontrar ele, onde ele é exatamente no nosso modelo. E onde ele não está deformado. Então, no caso, a gente pega um joint da nuca, um joint da orelha, desculpa, joint não, um vértex, um joint da bochecha. Eu sempre escolho áreas onde realmente não está sendo utilizado o modelo. Então, por exemplo, eu posso pegar esse daqui, que eu sei que não tem nenhuma blend shape deformando nesse ponto, e o que eu vou fazer? Eu vou mudar o pivô dessa target para exatamente esse vértex aqui. Então, eu vou no mover, seleciono a opção de mover aqui no nosso manipulador, aí eu seguro o D e o V, aí ele vai, deixa eu ver aqui onde que está o nosso pivô, tá lá embaixo, ó, tá? Eu seleciono o V, aí ele vai snapar, e o D também, ele vai snapar o pivô, aí eu posso pôr onde eu quiser, ó, tá? Nesse caso eu vou escolher esse vértex aqui, que ele é muito característico, eu consigo achar ele facilmente ali, ó. Então esse é o vértex que eu vou encontrar aonde é o vértex exatamente aqui na cabeça, que é esse, e vou agora só com o V e snapo ele. Então isso faz com que exatamente, ó, essa aqui era a transformação que ele precisava ter. Se eu der um Freeze Transformation nele, ele dá um Hide, agora se eu usar o Sneer ele vai funcionar. Então essa é a forma de reaproveitar Blend Shapes onde a gente tem Freeze Transformations nela, tá? Então eu consegui. Agora para o Grimace, que é esse daqui, ó, que ainda tá dando aquela loucura nele lá, a gente vai corrigir ele assim, ó. O Grimace está aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, pode ser qualquer vértex. Eu normalmente coloco todas as nossas targets no 0, ponho o pivô delas no mesmo lugar e snapo todas de uma vez. Aqui eu estou fazendo 2 vezes para a gente aprender um pouco mais repetindo, tá? Então eu coloquei o pivô dela lá com D e V juntos, aí depois eu venho só com o V e snapo aqui exatamente onde a gente precisa ver. Aí eu venho aqui, faço um Freeze Transformation. Se eu der um Hide nela, agora ela está novamente funcionando sem atrapalhar o nosso personagem, tá? E depois que eu já dei o Hide nelas, eu posso voltar com ela lá, para elas lá onde elas quiserem estar, onde o modelador queira deixar, o rigger queira deixar, e sempre eu vou deixá-las lá sem dar Freeze Transformation. Se der Freeze Transformation, esses valores aqui vão para os vértices, e isso que faz a deformação dela atrapalhar quando a gente está utilizando a Blend Shape, tá? Então essa é uma dica que a gente pode aprender a reaproveitar Blend Shapes quando a gente tem elas em Freeze, tá? Obrigado, espero que seja útil. Valeu!